De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o Dr. Tiago Rego, médico oncologista. Você que está nos acompanhando pode participar, interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Anota o telefone, alguma pergunta sobre câncer, algum tipo de câncer? Mande sua pergunta para o 99922-9519. Dr. Tiago, seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde. Um prazer em participar do programa. Sempre preocupado, né, Robson, em passar informações sobre prevenção. Isso é muito importante porque é a principal, o que está faltando. O que está faltando é o pessoal entender que a prevenção é fundamental, que o câncer tem realmente cura quando diagnosticado precocemente. Assim como se busca o cardiologista para fazer o check-up sobre pressão, né? E que todo mundo vá sobre o coração, né? E quem tem normalmente hipertensão, tem uma doença crônica, precisa ficar tomando remédio e evita o infarto e o AVC. Na oncologia, tem que se partir desse mesmo princípio. E a gente realmente tem que fazer os exames de prevenção para evitar o pior. E quais são os principais exames de prevenção em relação ao câncer? Existe um protocolo que está mudando, né? E que realmente os protocolos são criados nos Estados Unidos, tá certo? Através de uma força-tarefa, tá certo? Onde vão introduzindo de acordo com o impacto, né? E realmente a gente tem a prevenção do câncer de boca, né? A prevenção do câncer de estômago, a prevenção do câncer de próstata, a prevenção do câncer de ovário, de colo uterino, de próstata, para aquelas pessoas que não têm um fator hereditário. Há mais ou menos 5 anos se tornou realmente público, após a entrevista ali aquela atitude da Angelina Jolie, os testes genéticos, aqueles casos hereditários. Nessas pessoas que tiveram um parente acometido, realmente o protocolo de prevenção é totalmente diferente. E aí eu pergunto, qual é o grau de prevenção, qual é o grau de parentesco que a partir daí você tem que cuidar da prevenção? Vamos lá, pessoal. Então, assim, os parentes de primeiro grau, né? Pai, filho, irmão. Irmão. Né? Esses aí realmente precisam se preocupar. Mas até a terceiro grau de parentesco, por exemplo, seria tio de segundo grau, né? Os tios são parentes de segundo grau, a gente considera. Tios por parte de pai, tios por parte da mãe também. Exatamente. Então a gente já considera realmente um alerta. E avô e avó? Avô e avó já se encaixa também de segundo grau. A gente tem umas síndromes hereditárias documentadas, são elas. Vou comentar para vocês. Síndrome de Lynch, síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, o câncer de estômago hereditário e a síndrome de Li-Fraumeni, que acomete toda a família, tá certo? Então tem alguns indícios que chamam a atenção. Tipo assim, um parente com câncer de mama jovem, então a gente já tem que fazer uma investigação. Mais de uma família, de um membro da família acometido também chama atenção para a hereditariedade. Homens com câncer de mama também chama atenção. Então, assim, na verdade, a grande preocupação é que o seguinte, quem teve um parente acometido com câncer, que procure fazer os exames de prevenção, tá certo? Normalmente, a parte de testes genéticos, isso aqui a gente precisa deixar um pouquinho, que compreendam bastante, é feito naquela pessoa que tem a doença, mas quando feito o teste em quem tem a doença, é analisado um gene e desse gene é investigado toda a família, né? Se for detectado uma alteração. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Tiago Rego, ele é médico oncologista, né? Cuida do tratamento em relação ao câncer. Você tem alguma pergunta? Participe com a gente, anote o telefone 99922-9519. Você participa com a gente do nosso programa mandando mensagem pelo WhatsApp. E eu gostaria de uma palavra sua, doutor Tiago, em relação
ao câncer o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino, realmente, assim, é um câncer as mulheres precisam realmente se preocupar. É um câncer devastador quando é diagnosticado tardiamente e altamente curativo quando diagnosticado no início, né? Agora, antes de detalhamento, eu lhe pergunto, por que chama câncer de colo uterino e não câncer de útero, por exemplo? Porque o útero, na verdade, é formado pelo colo e pelo corpo. O que é o colo? O colo é a parte inicial, aquela parte que fica em contato, a primeira parte do útero. Que tem contato externo. Exatamente, que vai para o contato externo. E existe o corpo que fica lá dentro, que é outro tipo de câncer, que pode ser diagnosticado também na mulher, que é o câncer de útero em si. Então, existe o câncer de útero e existe o câncer de colo uterino. São duas... Qual a diferença de um para o outro? Entidades de... Além da questão do lugar onde ele vai estar alojado. Vamos lá. O câncer de colo uterino, muito relacionado ao quê? A infecção pelo HPV. O vírus. Vírus. Que transmite pela via sexual. Via sexual, exatamente. E o câncer de útero, ele é causado, normalmente, aí tem uma relação até com os hábitos alimentares, obesidade, então está relacionado mais ou menos a isso. E detalhando mais um pouco agora em relação ao câncer do colo do útero. Vamos lá. Então, em relação ao câncer de colo uterino, que tem que ficar bem, muito bem claro, é que existe hoje testes mais avançados, que são baratos, que o toda mulher pode pedir para o ginecologista, já está no consultório da maioria dos ginecologistas, que é o teste de HPV-DNA, tá certo? Então, assim, é de suma importância, primeiramente, que vacinem, todo mundo deverá vacinar, as crianças, né? Tanto as meninas quanto os meninos, ali até a idade de 13 anos. A vacina faz com que você fique protegido para não contrair o HPV, ou se a pessoa já contraiu, a vacina ajuda a resolver? Então, vamos lá. Por que é até 13 anos e está na rede pública, né? A gente sabe que está na rede pública. A rede pública de saúde oferece a vacina. A vacina protege contra 4 tipos de vírus. Os vírus são 2 cancerígenos e 2 que causam verruga, tá certo? E, na verdade, até os 13 anos a gente vai conseguir a criança não teve contato, então você consegue criar uma imunidade maior contra esses vírus. Mas uma coisa que fica claro é que todas as mulheres, isso está em bula, apesar do SUS não fornecer, é que a vacina para HPV está em bula e as mulheres deverão se vacinar, principalmente aquelas sexualmente ativas, até os 40 anos de idade. Então, mesmo aquelas mulheres que estão com HPV, pode ser que elas não tenham aquele HPV que causa o câncer, tá certo? Então, realmente é por isso que é recomendável. Até os 13 anos você atinge uma cobertura maior, mas a gente não pode dizer que não vacine em outra idade. Deverá sim ser vacinada, né? Usar preservativo, logicamente, tá certo? Com estranhos. E como é que é possível detectar alguma lesão pré-cancerosa que seja já um indicativo do desenvolvimento de um câncer? Ok, então existe o preventivo, que na verdade ele está na rede pública, tá certo? De saúde, que é um exame fundamental. Primeiro faz o preventivo, você pode associar a colposcopia, tá certo? Que vai ver se existe alguma lesão pré-maligna, tá certo? E existe o HPV-DNA. Deixar claro que o HPV-DNA não substitui o preventivo. Na verdade, é uma soma. Você acrescenta, então você faz o preventivo mais o HPV-DNA, tá certo? Isso aí tem que ficar claro. E, doutor Tiago, uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer e em relação ao câncer de útero, né? Digamos assim, já a parte interna, como o senhor falou que tem o câncer de colo de útero e tem o câncer de útero. Nesse outro tipo de câncer, o de útero, existe algum sinal, algum sintoma, causa alguma dor na mulher, alguma outra forma de poder perceber? É tal a situação, quando a pessoa vem sentir algum sintoma, é porque já está avançada. Está avançado, entendeu? Infelizmente. Seria um sangramento, né, dor e sangramento
mas assim, isso aí já está realmente avançado. Infelizmente não foi introduzido para a população, para o público que não está dentro de um cenário de risco, né, para câncer hereditário, uma prevenção do útero. A gente até fica meio assim, mas, digamos, quem deverá ter cuidado com o útero, e a gente orienta que busque, baseado realmente na questão dos testes genéticos, é quem teve um familiar com câncer de pâncreas, com câncer de próstata e com câncer de intestino. Porque existe uma correlação do câncer de intestino com o câncer de útero, da próstata com o útero, pâncreas com o útero, certo? Que é a síndrome de Lynch, que pode causar realmente o câncer de útero e o câncer de intestino. Então, quem teve câncer de intestino na família se preocupa com câncer de endométrio, câncer de útero, tá certo? Então, infelizmente, como a gente não tem acesso, os testes genéticos são um pouquinho caros. Os testes genéticos são feitos na pessoa que tem o câncer, não são oferecidos pela ANS para aqueles parentes de quem teve, mas a gente tem esse cuidado e a gente justifica dessa forma. Os parentes de quem que chega, que quer fazer um check-up, os parentes de quem teve câncer de intestino, a gente pede para olhar sim o útero. Estamos conversando com o Dr. Tiago Rego, médico oncologista, conosco tirando dúvidas aqui ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Anota o telefone para você participar com a gente, 999229519. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, vamos fazer a pergunta sua pergunta, você que está em casa nos acompanhando. Volto já. Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Tiago Rego, nesta Sexta da Saúde, ele é médico oncologista. E temos a pergunta da Rita Cardoso, está nos acompanhando, ela gostaria de saber se há algum tipo de alimentação que pode facilitar o acontecimento do câncer no colo uterino. Olha, então a gente já sabe, isso aí está publicado. Ou no próprio útero, né? Exatamente, de forma geral, na verdade. Isso está publicado já no IARC, né, nos guidelines, que realmente os alimentos embutidos, salsicha, salame, aqueles embutidos, né, aquela feijoada embutida, tá certo? Causa sim câncer. Então, realmente, a gente tem que eliminar isso da nossa geladeira. Então, isso aí já é comprovado, entendeu? O que mais a gente deveria eliminar da geladeira? Começando realmente com isso aí que eu acabei de dizer, né? Salsicha, aquela salsicha, salame, presunto, que são os defumados, embutidos. Processados, ultraprocessados. Isso tudo realmente causa muito câncer. O ideal seria a gente buscar um alimento mais natural possível, né? E os agrotóxicos? Que hoje está presente em quase tudo, né? Realmente saiu ontem na mídia, né? O pessoal nos Estados Unidos processando as indústrias de agrotóxicos, né? E vencendo, porque está se comprovando essa correlação. Então a gente não sabe realmente se esse alimento saudável que a gente diz, como uma verdura vegetal, se a gente está favorecendo ou não. Favorecendo o câncer ou a saúde? Ou a saúde, né? Temos essa interrogação a se fazer, né? Tem aqueles produção mais natural, né? Orgânico, os orgânicos, né? A gente tem que buscar. Doutor Tiago, temos mais participação do telespectador. A pergunta do Pedro Paulo, ele gostaria de saber se existe câncer de mama no homem. Sim, é uma entidade que pode acontecer, tá certo? Não é tão frequente, mas se você tem um nódulo na mama, você tem que realmente procurar ajuda, porque acontece. Hoje eu 5 pacientes em tratamento, né, no Rio Grande do Norte inteiro. Então, realmente é um nódulo na mama e deverá ser abordado com cuidado. Pergunta da Rita de Cássia, está nos acompanhando em Lagoa Nova, em Natal. Ela gostaria de saber sobre como é que o doutor Tiago consideraria
o nível da cidade de Natal em termos de tratamento dos vários tipos de cânceres? Hoje em dia tudo pode ser resolvido aqui ou tem coisa que se resolve apenas fora? Não, na verdade, a gente consegue realmente, temos uma estrutura hospitalar, né? São vários hospitais, tá certo? E realmente a gente consegue fazer o tratamento de uma forma efetiva, né? Pergunta do Dionísio, está nos acompanhando em Macaíba. Ele gostaria de saber se existe câncer no coração. Pode acontecer sim, existe sim, tá certo? Pode acontecer, entidade raríssima, né, de acontecer, mas pode realmente acontecer. Qual é o tipo de, como é que se chama? A gente chama o mixoma, que é o mais frequente, tá certo? Algumas vezes a gente também encontra, tipo, o coração como local de metástase de outros órgãos também. Mas o mixoma seria o mais, que estaria o mais ali. A Micaela de Ceará-Mirim pergunta qual é o tipo de câncer mais agressivo? Nós consideramos o mais agressivo o câncer de pâncreas, estômago e fígado. Realmente, esses tipos de tumores a medicina não evoluiu muito. Então, estômago, pâncreas e estômago, infelizmente, ele tem uma agressividade muito alta. Os outros cânceres, realmente, a medicina conseguiu realmente vencer. Pulmão tem controle, mama já não é mais uma complicação, próstata também não é, né? Então, a gente está chegando, mesmo naqueles casos que não são curados, a gente está chegando ao controle, igual a gente faz com a diabetes, né? Diabetes, aquele não tem cura, né? A gente sabe. E hoje o controle se faz de que maneira? Com que tipo de terapia? Com que tipo de tratamento? Exatamente. Hoje em dia, a quimioterapia, né, cada dia mais está evoluindo. A gente passou da quimioterapia para terapia alvo-molecular direcionada. Para aquela célula cancerígena específica. Para aquela célula cancerígena específica, que não compromete todas as células, não causa efeito colateral. E atualmente a gente tem a imunoterapia, com efeitos colaterais muito pequenos, o que realmente é muito interessante, e comprimido hoje em dia, entendeu? Então, assim, a maior parte da terapia alvo-molecular, aquele que é direcionado, que não causa queda de cabelo, que não vem causar comprometimento, são comprimidos, não é nem na veia. Você pega o comprimido e toma conforme tivesse com a hipertensão. Exemplo, câncer de pulmão, a gente tem comprimido para tratar câncer de próstata, comprimido para tratar câncer de mama, também comprimidos para tratar. E os planos de saúde hoje em dia já estão atentos a isso? Já autorizam, já aceitam, já, digamos assim, autorizam mesmo esse tipo de tratamento? Infelizmente, não, né? A gente tem um grande problema, né? Gostaríamos que o plano de saúde é feito para oferecer um tratamento melhor do que o SUS. Acho que a ideologia foi essa. E realmente, assim, quando a gente compara o que é feito nos guidelines dos Estados Unidos, que são categoria 1, com grau de eficácia, eficiência, já foram comprovadas, já tem fase 4, entendeu? E a gente às vezes tenta prescrever para alguns convênios, os convênios negam e infelizmente a gente entra para a briga judicial para tentar resolver. Muito bem, quero agradecer a participação do Dr. Tiago Rego, médico oncologista no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena. Muito obrigado. Aproveitar com seus amigos e familiares. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira.